Se você está travado na escolha do tema do seu TCC, seja porque você não tem ideia nenhuma ou porque você tem 1000 ideias e não consegue escolher a melhor ideia para o seu trabalho, fica comigo até o final dessa aula que eu vou te dar um passo a passo simples e lógico para você conseguir escolher um tema para o TCC e depois transformar esse tema num problema de pesquisa bem delimitado, viável e relevante. Eu quero começar essa aula já desmanchando um monstro que tira o sono de vários alunos que travam nessa parte inicial da escolha do tema, que é achar que o seu trabalho tem que ser inédito. Aquele aluno que acha que o trabalho tem que ser uma grande descoberta, que quando ele vai para a PubMed, para a Cielo, para outras bases de artigos e encontra um outro artigo que tenha trabalhado a mesma temática, o mesmo enfoque, o aluno acha que aquele tema não pode ser usado. E, na verdade, é o contrário. A ciência se faz a partir de um acúmulo de estudos. O que isso significa? Que a gente precisa de vários estudos semelhantes, tendo resultados semelhantes, para a gente poder afirmar que uma coisa funciona de um jeito. Vou dar um exemplo para vocês do ovo, que é a grande polêmica, né, dos nutricionistas. Tem até meme, até vídeo fazendo gozação do ovo, que uma hora faz bem, outra hora faz mal, daí faz bem e faz mal de novo. Porque a gente precisa estudar o consumo de ovos em populações saudáveis, em populações que tenham comorbidades, em adultos, em idosos, em crianças, em pessoas que tenham um perfil alimentar X, em pessoas que tenham um perfil alimentar Y. A gente precisa estudar o consumo de ovos cozidos, ovos fritos, ovos mexidos, um ovo por dia, 2 ovos por dia, 5 ovos por dia, 12 ovos por dia. Então, existe uma variabilidade desse consumo e dos cenários desse consumo que a gente não consegue ainda hoje afirmar categoricamente o ovo faz bem ou o ovo faz mal. A gente vai ter que o ovo é benéfico em certos aspectos, para certas populações, numa certa medida, num certo preparo, e para uma outra população pode fazer mal. Então, se vocês têm uma ideia de um estudo que vocês querem realizar e vocês vão para a literatura e encontram 2, 3, 4 artigos publicados sobre isso ali nos últimos 5 anos, isso na verdade pode ser muito benéfico. Isso mostra que existem outros pesquisadores interessados em tentar melhorar as evidências nesse campo, e então o artigo de vocês pode contribuir trazendo mais evidências. Eu já vou falar mais sobre isso, em como ver se um problema de pesquisa é relevante, mas agora que a gente já destruiu esse monstro inicial que trava a maioria das pessoas lá no início, a gente vai começar o nosso passo a passo para a escolha do tema e para a delimitação desse tema em um problema de pesquisa. O primeiro passo vai ser você abrir o seu computador ou pegar um papel e uma caneta, o que você preferir, e fazer uma listagem das afinidades que você tem com a sua área de formação, com a sua graduação. Então, o TCC, obviamente, ele tem que estar relacionado com a sua faculdade, e aí você vai listar todas as disciplinas que você mais gostou, as aulas, as provas, os trabalhos que você teve mais facilidade, que você não precisou estudar tanto. Pode ser também vivências que você teve, por exemplo, estágios durante a faculdade em áreas que você realmente assim brilhou os olhos, porque o TCC é algo que você vai estudar a fundo. Em algumas faculdades menores vai ser um semestre, mas geralmente vai ser ali em torno de 1 ano, às vezes até 2 anos, se debruçando em cima da mesma temática. Você vai ter que ler muitos artigos, ter que ler livros, vai ter que estudar sobre isso, então é fundamental que seja numa área que você tenha interesse, que você goste. Feito esse exercício, você vai olhar para essa listagem e vai tentar se manter em 3 a 5 itens. Então, se você escreveu mais do que isso, olhe, selecione aqueles que realmente mais brilham os olhos para você, e aí a gente vai para o segundo passo, que é dentro dessas grandes temáticas, tentar reduzir o escopo desse tema para que ele consiga se transformar em um problema de pesquisa. Então você escolheu temáticas grandes, mas a gente não consegue fazer um TCC sobre uma disciplina inteira, por exemplo, nem um doutorado sobre isso, quanto menos um TCC. Então agora a gente vai ter que ir reduzindo, e eu quero que você preste muita atenção nessa parte, que para mim é a parte mais importante da aula, que nesse delineamento inicial que você está fazendo, é muito importante que você tenha clareza de que o seu problema de pesquisa, o seu objetivo, ele tem que ser pequeno. Você não precisa estudar grandes
populações, grandes temas, com muitas variáveis. Você tem que ter um problema de pesquisa, um objetivo de pesquisa que você consiga responder completamente ao final do trabalho. A sua nota vai estar baseada nisso. Se para o seu objetivo você conseguiu construir uma metodologia adequada, você conseguiu desenvolver essa metodologia e lá no final do trabalho você conseguiu responder a esse problema de pesquisa inicial completamente. Então, se você escolhe um problema de pesquisa grande, amplo, pode ser que você não consiga fazer essa metodologia, depois a discussão aprofundada que esse trabalho merece, e aí acabe perdendo nota, porque ficou um trabalho mal finalizado. Então, agora é o momento de você ir afunilando, reduzindo esse tema para que ele fique pequeno, para que você consiga olhar para esse tema e pensar assim: eu consigo responder a essa questão, a esse objetivo até o final do meu semestre, até o final do meu trabalho. Então, nesse segundo passo, eu vou sugerir que você pegue aqueles 3 a 5 temas grandes que você tem afinidade e você vá para o ChatGPT para fazer um prompt mais ou menos parecido com esse que eu vou mostrar para vocês. Liste 5 problemas de pesquisa dentro da área X e aqui você vai colocar aquela primeira grande temática que você tem interesse, que sejam adequadas para um aluno de graduação do curso X. Aqui você vai botar qual é o curso que você está fazendo, se é nutrição, direito, arquitetura, enfermagem, medicina. Elaborar um TCC em X meses. E liste 2 aspectos positivos e 2 aspectos negativos para cada um dos temas. E aí dentro dessa listagem que o ChatGPT der para vocês, deem uma olhada nos pontos positivos, nos negativos. Vocês podem pedir para ele listar mais problemas de pesquisa, podem ir afunilando. Então, a partir de um, vocês acham que ele é mais ou menos adequado, não se encaixa bem à realidade de vocês, peçam variações daquela temática. Esse, para mim, é um dos melhores usos da inteligência artificial, gerar ideias para a gente não perder tanto tempo pensando nessas possibilidades iniciais. E aí você vai exigir mais da inteligência artificial. Então, dentro dessas 5 possibilidades que ela der, se você vê que tem uma que você tem mais interesse, mas não é bem por aí, não é tão viável, peça variações dessa opção. E aí você vai puxando, puxando, até chegar em algo que você realmente acha que é viável, que é interessante para você. E aí é a hora de conversar com o professor, conversar, se você já tem um orientador convidado, conversa com ele, troca uma ideia. Esse professor vai dar outras perspectivas, outras visões de alguém que tem experiência dentro desse assunto. Então, não aprofunde muito mais nesse momento antes de conversar com o professor. E aí você vai perceber que a gente já está quase com o nosso problema de pesquisa pronto. A gente já está fazendo esse afunilamento através da inteligência artificial, através daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente gosta, através do nosso professor. Mas aí chegou o momento de a gente conversar sobre o que é um problema de pesquisa bem feito. O problema de pesquisa ele tem que ter 3 pilares para ele ser um bom problema de pesquisa, tendo em vista que esse problema de pesquisa vai se transformar no seu objetivo de pesquisa, e o seu objetivo de pesquisa é o cerne, é o centro de todo o seu trabalho. Todo o restante do trabalho vai estar construído em volta desse objetivo. A metodologia, os resultados, a discussão, a conclusão. Então, esse objetivo ele tem que estar bem feito, e para o objetivo estar bem feito, é esse o momento agora que a gente está afunilando e delimitando esse problema de pesquisa. E o primeiro pilar desse problema de pesquisa bem feito é a viabilidade. Então, esse é um momento de você avaliar se o tempo que você tem para realizar esse estudo é adequado para responder a esse problema de pesquisa. E aí você tem que considerar, por exemplo, se o trabalho vai ter que passar por um comitê de ética, tem que reservar ali de 1 a 2 meses, pelo menos, para ele ter essa aprovação pelo comitê de ética. Você tem que considerar se você vai ter que ter entrevistas e esses participantes de pesquisa podem faltar à data da entrevista, pode acontecer alguma coisa, pode desistir, pode depois da entrevista dizer assim, não quero mais participar, e você tem que retirar os dados daquele participante do seu estudo. Você tem que considerar que depois dessa coleta de dados, que pode não ser entrevista, pode ser uma coleta em bases de dados, pode ser um estudo experimental, pode ser um estudo de bancada, mas depois
depois esse momento de coleta de informações, até de revisão sistemática, uma revisão de literatura, onde você vai ter que coletar artigos, ler esses artigos, você vai ter um período de análise dos dados e depois de escrita. Então, essa é uma hora de fazer um planejamento, que não vai ser o planejamento detalhado ainda do cronograma, mas um planejamento mental de quantos meses mais ou menos você precisa para cada etapa desse estudo, para ver se ele é viável ou não é viável. Outra parte da análise da viabilidade desse estudo é se você depende de outras pessoas executarem uma parte desse estudo para vocês, seja uma parte da coleta de dados, uma parte da análise, da estatística, ou se você precisa de algum material, algum reagente, algum instrumento, algo de recursos físicos, até de recurso financeiro, que não depende só de você, para você ter certeza que você realmente vai ter acesso a esses recursos antes de bater o martelo, que esse vai ser o seu tema de pesquisa. O segundo pilar de um problema de pesquisa bem feito é a relevância. E aqui eu já tirei aquele monstro inicial de que seu trabalho tem que ser inédito, que ele tem que ser uma grande descoberta da ciência. Isso não é verdade, mas ele tem que sim ser relevante, ele tem que trabalhar naquilo que a gente chama de lacuna da ciência. Então, dentro dessa temática, tem que existir uma parte, um pedacinho, onde a gente não tem certeza da resposta, seja por falta de artigos que embasem, que tragam evidência robusta para aquela área, ou porque a gente tem ali, digamos que 70% dos artigos dizem que é uma coisa e os outros 30% dizem que é outra. Esses estudos, eles estão conflitantes. Então esse é um exemplo de uma lacuna da ciência, que é aquele pedacinho daquela temática onde a gente precisa executar mais estudos para a gente conseguir ter mais certeza. É nesse pedacinho, é nessa lacuna que o seu trabalho vai estar inserido. E o último pilar do problema de pesquisa, que eu considero um dos mais importantes, onde os alunos mais erram, não só alunos de TCC, mas também de pós-graduação, que é a clareza. Quando a gente fala em clareza, a gente está falando em delimitação. A gente pode até falar sobre termos dúbios, então isso é importante também que vocês leiam esse problema de pesquisa, quando ele estiver já escrito, com os olhos de alguém de fora, de alguém que não conhece o seu trabalho, para ver se essa pessoa ela pode ter um entendimento diferente da sua escrita, mas aqui a gente está falando principalmente em um problema que esteja bem delimitado. Aqui você tem que ter muita clareza de qual é o seu objeto de estudo. Se você está trabalhando com pessoas, qual é a população? Tem uma idade dessa população? Provavelmente você não quer trabalhar com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, ter esse recorte menor é melhor para o seu estudo, para você conseguir depois ter uma discussão mais tranquila. Você pode escolher trabalhar apenas com um gênero, por exemplo, ou que essas pessoas tenham uma patologia, ou quais são os critérios que fazem essa população ser estudada. Aqui, o quanto menor for essa população que você quer estudar, melhor, mais fácil de você desenvolver o seu trabalho. É claro que você não vai ficar colocando aqui recortes só por colocar, só para reduzir essa população. Esses recortes, eles têm que ter uma justificativa na literatura. Então, digamos que eu estou estudando hipertensão, eu sei que hipertensão é mais comum em idosos. Então, eu posso escolher somente os idosos, onde eu vou ter um maior percentual da população acometida por hipertensão. Vai ser mais fácil para eu conseguir estudar esse recorte, essa patologia em idosos. Depois eu posso ter um recorte relacionado ao local, então uma região de domicílio, um local de atendimento. Um dos recortes que eu acho super importantes é o recorte de tempo. Eu posso colocar um tempo para esse diagnóstico, então diagnósticos realizados no ano de 2025. Eu posso ter um recorte de artigos publicados nos últimos 5 anos, no caso de uma revisão. Esse recorte de tempo vai ajudar muito para, em um tempo pequeno, que é o tempo da execução de um TCC, a gente conseguir ter um olhar mais completo e depois, no final, a gente pode ter mais algumas delimitações que tragam aspectos específicos. Por exemplo, dentro do consumo alimentar, eu posso escolher somente macronutrientes ou somente alguma vitamina ou somente o número de refeições. Se eu estou trabalhando o desempenho escolar, eu posso escolher apenas a visão do professor sobre o desempenho daqueles alunos ou apenas a visão dos alunos, ou apenas as notas, ou apenas a frequência escolar. Então, aqui, dentro desses temas que você está escolhendo, você pode escolher uma variável e aí se aprofundar bastante nessa variável, e aí o seu trabalho vai ficar ainda mais fácil. E aí, agora sim, que você tem um tema de pesquisa que você gosta, que você quer estudar mais, que você tem um problema de pesquisa que é claro, que é viável, que é relevante,
você consegue dar andamento para o seu trabalho com segurança, com confiança, sem precisar ficar fazendo retrabalho. E se esse vídeo, se essa aula te ajudou de alguma forma a te dar mais segurança para você destravar dessa etapa inicial, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo no meu curso Saindo do Zero, onde eu tenho várias aulas práticas com mais detalhe do que eu trago aqui no YouTube, mostrando como escolher o tema, como transformar esse tema em um problema de pesquisa, como encontrar artigos para embasar o seu trabalho, escrever os objetivos do trabalho, a justificativa, o referencial teórico. Então o curso ele vai trazer esse passo a passo bem prático para você elaborar o seu TCC nessa base sólida e você ter confiança e poder executar o trabalho com tranquilidade, com tempo e assim poder executar aquele trabalho nota 10. E já aproveita que você está aqui embaixo e se inscreve no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo.